Olá, muito bom dia. Eu sou o pastor Gildásio. É, eu e minha esposa damos o curso Casados para Sempre. E eu gostaria de deixar uma palavra com você nesse dia. No nosso curso, nós temos um texto base, um texto que sustenta todo o curso, que está em Amós, capítulo 3, verso 3, que diz: Caminharão dois juntos, se não houver acordo. Ou, em outras traduções, andarão dois juntos, se não houver consentimento, se não houver acordo. Amados, nós, quando damos o curso Casados para Sempre, geralmente algumas informações do curso nos chamam mais atenção do que outras. Algumas coisas que nós nos identificamos, ou identificamos em alguns casais. E nós temos observado que três coisas são fundamentais para que haja um relacionamento sólido na presença do Senhor. O fato, claro, dos casados estarem presentes na presença de Deus e o Senhor presente em suas vidas, isso é muito importante, isso é o basilar, praticamente, do nosso relacionamento, do nosso casamento. E colocarmos em práticas algumas ferramentas a qual está à nossa disposição. E quando ministramos, três pontos nos chamam muita atenção, pelo menos para mim. E eu tenho conversado com minha esposa e realmente isso está muito em falta nos relacionamentos de casamento, até mesmo no meio cristão. E eu queria compartilhar com você, queria trocar um pouco de experiência, passar um pouco da nossa experiência para você, talvez esteja vivendo essa situação. Uma das coisas que mais tem atrapalhado o relacionamento é a comunicação. Os casais não têm se comunicado, ou acham que se comunicam. Na hora do café, quando estão trocando ideias sobre assuntos do trabalho e sobre tantas outras coisas, sobre as tarefas que nos assoberbam durante o dia, e pensam que assim estão se comunicando. Mas a comunicação, muitas vezes, ela pode ser truncada, muitas vezes ela pode ser fatiada, muitas vezes ela pode vir de uma forma e o seu companheiro, entender de outra forma. A comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ter um objetivo, ela precisa ser sincera e ela também precisa ser simples. Ela não pode ser complicada. Muitas vezes nós temos a tendência de queremos falar alguma coisa, comunicar alguma coisa para o nosso companheiro, para a nossa companheira, e nós complicamos as coisas. Nós temos que deixar de uma forma muito simples, muito clara. Muitas vezes a forma que eu entendo não é a forma que o meu esposo, que a minha esposa vai entender. E nós temos que conhecê-la, para que possamos ter uma comunicação mais clara, entender como é que ele entenderia, como é que ela entenderia, de que forma poderia chegar essa comunicação clara para o meu cônjuge. O maior motivo hoje de separações, de divórcio, está justamente na comunicação. No dia a dia vai se acumulando, muitas vezes uma forma ríspida de você comunicar alguma coisa, de você trazer alguma informação, de você querer informar alguma coisa, muitas vezes até importante, ou que está passando dentro de você, mas a forma como se passa, o jeito como se passa, muitas vezes pode ser entendido de uma forma errada. Então, o comunicar é um dos pontos que mais nós percebemos no curso Casados para Sempre, entre os casais, que falta essa comunicação clara, essa comunicação sincera, essa comunicação simples, sem muitos rodeios. Então, esse é um dos pontos que eu queria chamar a atenção para você. Se você está passando por esse momento hoje, de que a comunicação está truncada, é hora de você parar, é hora de você começar a rever os seus conceitos e pensar se isso realmente vai valer a pena e que futuro vai ter nisso. Eu sempre penso e converso com a minha esposa sobre comunicação e a gente para e pensa, como é que será quando ninguém mais estiver ao nosso redor, filhos foram embora, os netos crescerem? Como é que vai ficar a nossa comunicação? Ficará só eu e você dentro de casa. Como é que nós vamos comunicar? Como é que nós vamos lidar um com o outro? Será por meio de ignorância? Será que por meio de palavras duras?
palavras que não trazem carinho nem amor, como é que será a nossa comunicação? Ou cada um vai para um quarto, cada um fica no seu canto, cada um fica no seu celular e esquecemos de nos comunicar. Você já imaginou, ela fala, puxa, mas isso será muito ruim, né? Então nós exercitamos no nosso dia a dia, eu e minha esposa, o comunicar, o falar, o simples. E não pense que é fácil. Eu sou muito sanguíneo e de repente eu quero falar as coisas, eu fico muito afobado para falar e termino atropelando as coisas e ela tem me ajudado, inclusive ela tem feito faculdade de psicologia e ela tem me ajudado muito em ferramentas que podem amenizar. Uma das coisas é não ficar ansioso para falar, parar um pouco, respirar fundo e falar pausadamente aquilo que realmente eu quero falar e não aquilo que eu penso que você quer ouvir, mas aquilo que realmente eu quero falar para minha esposa. E eu tenho usado essa ferramenta. Quando eu estou muito ansioso, eu paro e não, eu vou esperar passar essa ansiedade que eu quero falar calmamente. E um dos pontos também é ouvir. O comunicar está muito mais em ouvir do que você falar. Você sabia disso? Muitas vezes você comunica uma informação para outra pessoa pelo fato de você ouvi-la. Quando você ouve o seu companheiro ou sua companheira, quando você ouve o seu cônjuge, você está comunicando que você o ama, que você a ama, que você se importa com o que ele ou ela está falando. Nós temos que usar muito bem essa ferramenta. É uma das bases do casamento, é a comunicação. Como você está se comunicando. Mas para isso eu tenho que ter empatia. É o segundo ponto. Empatia. O que é empatia? A empatia nada mais é do que a condição de se colocar no lugar do outro, no sofrimento do outro, na alegria do outro, na tristeza do outro, na preocupação do outro, na ansiedade do outro. Então, a empatia ela também está calçada com a comunicação. A empatia faz com que você possa entender ou tentar entender o que está se passando com o seu companheiro. Muitas vezes você não vai nem compreender, mas só o fato de você abrir os seus braços e falar, eu estou aqui, se precisar de qualquer coisa eu estou aqui. Mas não é um precisar de qualquer coisa e voltar para o celular. Não é um precisar de qualquer coisa e sair por aí afora fazendo qualquer outra coisa. Não, mas é o se importar. Mostrar que está preocupado, que está preocupada com o seu companheiro. E por último é o tempo de qualidade. Como é que você tem empatia? Como é que você pode ter uma comunicação clara, simples, se você não conhece o seu companheiro? Se você não conhece a sua esposa, o seu esposo? Se você tem tempo para tantas outras coisas, videogame, celular, redes sociais, igreja. Igreja. Muitos casamentos estão sendo desfeitos porque o indivíduo ou a indivídua, ele está completamente envolvido com atividades na igreja. E você pensa que atividades na igreja não separa casamento? Separa casamentos sim. Separam pessoas sim. Infelizmente, eu conheço muitos pastores, e não são poucos, que terminaram seu casamento porque estavam demasiadamente envolvidos com a igreja. E esqueceu da sua família. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, nossa esposa. Depois os filhos. Não ao contrário. As coisas hoje estão ao contrário. Primeiro na vida do cristão é Jesus. O segundo, a família. Terceiro, trabalho. Por último, e não menos importante, mas por último, as atividades na igreja. Se você negligencia a sua família por causa de atividades na igreja, Paulo fala que você não tem qualificação para servir no reino. Então, meu querido, minha querida, neste dia, pare um pouco e pense, para o seu casamento, ele caminhar, ele precisa pelo menos ter essas 3 ferramentas muito ativas no seu relacionamento, na sua vida, no seu dia a dia. É um exercício diário. Então você precisa ter, primeiro, uma comunicação clara, limpa, simples, sincera, sem rodeios. Mas sinceridade não quer dizer grosseria. Sinceridade não quer dizer que eu tenho que falar na cara tudo que eu penso. Não, tem formas de se fazer isso. Fale com clareza.
Fale com simplicidade, mas fale com empatia. Comunique com empatia. E já entrando no segundo ponto, que é a empatia. E no terceiro ponto, você precisa conhecer o seu cônjuge, você precisa sair, passear, namorar. Lembra como vocês faziam isso quando estavam namorando? Antes de casar, antes de ter esse relacionamento, vocês saíam de mão dadas, havia aquela ansiedade. Mas pastor, isso passou. Pastor, isso... Não, não passou. Vocês deixaram passar. Vocês deixaram, nós permitimos que isso acontecesse. Mas hoje é o dia em que você pode mudar essa situação. Você pode sim ter um casamento pleno na presença do Senhor. Você pode sim ter um casamento maravilhoso, restaurado na presença de Deus. Mas para isso, você tem que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. É um exercício diário. Por isso, meu querido, minha querida, eu deixo essa palavra e peço que Deus esteja frutificando isso no seu coração. Nós temos que ser exemplo do reino. Nós temos que ser exemplo que casamento dá certo. Nós temos que ir na contramão do mundo. Por isso, seja abençoado com essa palavra. Receba esta palavra no seu coração. Ponha ela em prática e deixe que Deus faça frutificar isso na sua vida. Que Deus